Boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Vamos iniciando aqui mais uma live do livro Mereça Ser Feliz, de Hermance Dufour, capítulo 26, chamado Traços do Arrependimento. Então vamos estudar o arrependimento hoje, como é que pode fazer para trabalhar isso, para sair do arrependimento e não ficar só nisso, que é importante, né? A gente se arrepender de alguma coisa, né, por conta da nossa consciência, mas ficar nisso nos atrasa muito. Então, a irmã Dufour vai nos falar muita coisa aqui sobre isso. E eu aguardar você chegar. Vamos lá, boa noite para vocês, quem chega. Carol chegou, Aricatuta chegou, bem-vindos, Rosângela. Deixa eu ver quem mais. E Carolina, bem-vindos. Vamos... Mandem aviãozinhos aí pro pessoal entrar. Luiz, bem-vindo também. Hoje o capítulo é 26, tá? Traços do Arrependimento, do livro Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour, tá? Esse livrinho aqui, esse aqui é o modelo antigo. A versão nova, não lembro como é, não sei se, qual é a cor, né? Como é, mas eu tenho uma nova edição desse livro. Mas eu recomendo muito porque ela fala de, acho que todas as feridas que a gente tem que tratar, né? Na nossa alma. Cada pedacinho ali, ela toca bem, ela parece muito com a linguagem de Joana também. Joana de Ângeles, né? Boa noite. Vamos pedir a espiritualidade de Jesus, né? Para nos acompanhar nesse estudo e agradecendo por cada um aqui que está conosco. E é que a espiritualidade desse trabalho, Jesus, nossos guias espirituais, estejam conosco hoje e sempre. Vamos iniciar mais um estudo que a gente aprenda e que a gente pratique no dia a dia com muito esforço e com a ajuda de Deus. Que assim seja. Vamos lá. André. Bem-vindo, né, André? Deixa eu ver se é André. André Cavalcante. Bem-vindo, boa noite. Quem não me conhece, eu sei que tem pessoas novas que chegaram aí. Eu me chamo Babi. É um nomezinho resumido, um apelido meu, porque meu nome é um pouco comprido, né? Como sempre digo aqui. Aí é mais fácil, né? Falar Babi, porque é menorzinho o nome, né? Melhor. Eu sou de Recife, certo? Recife, Pernambuco. Porque eu sei que existe uma cidade chamada Recife, que eu acho que é na Bahia, se eu não me engano. Mas eu sou de Pernambuco, tá? Então, inicia-se assim. Capítulo 26, Traços do Arrependimento. E ele fala uma parte aqui, tá? Eu peguei pontos, né? Mais importantes da lição, né? Do capítulo, porque ele é um pouco longo. Tem capítulos um pouco longos. Aí, senão eu vou ficar 2, 3 horas falando aqui, que é muita coisa, certo? Eu peguei os pontos mais importantes. Então, ele inicia assim, do Livro dos Espíritos, questão 992, que fala o seguinte: que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Quais são as consequências, né, do arrependimento no nosso corpo, no estado corporal que a gente está, encarnado? Alcineide, boa noite. Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o esproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, ele fala aqui que a gente tem sempre oportunidades de se melhorar, de mudar, né? Não existe essa questão de penas eternas, né? Porque senão a questão, desculpem,
pluralidade das existências, que é a reencarnação, não teria nem sentido a gente estar aqui hoje, né? Então existe esse recomeço justamente por quem está aqui, porque é um recomeço, é uma nova oportunidade, né? E todos os dias são novas oportunidades para a gente se modificar, né? Com hábito, disciplina, com vontade. Claro que pra gente tá com velhos hábitos, né? Ah, não oro, não leio, não faço nada disso. Mas quando você quer fazer isso e começa a fazer, no início é difícil. Porque você não tem aquele hábito, mas você precisa ter força de vontade e ter disciplina para continuar. Uma oração que você não fazia durante o dia, ou está vigilando durante o dia, você começa a perceber que você começa a melhorar. Mas é preciso continuar. Começar é muito bom, mas continuar é o problema. Por quê? A gente sabe que existem forças, né, do passado, que a gente fez algo no passado com algum irmão, e esse irmão muitas vezes chega, ou até outros também, né, que às vezes nem quer o nosso mal, mas a gente sintoniza, né, com esse sentimento de angústia, de irritabilidade, de impaciência, de fofoca, e são atraídos por nós, né, eles vêm até a gente. Então, a gente atrai e a gente mesmo sofre, a gente pensa, por exemplo, faz uma fofoca, ou a gente faz, reclama de alguma coisa, vive o dia todinho estressado, não é? Então chegam esses irmãos. Então, para colocar esse novo hábito é difícil, porque você já está acostumado a fazer isso, né? Então, quando vinha esse pensamento de reclamação, de ingratidão, disso, daquilo, você já modifica para um pensamento bom. Tentar entender, tá acontecendo isso, mas, né, vamos enxergar o outro lado da moeda, vamos entender aquela situação e vamos mudar a vibração, né? Aí já vai mudando. Vai ser difícil no início, sempre tudo, nada é fácil. Né? Joana de Ângeles fala muito que se não tiver esse esforço, não tem aquela questão do mérito, né, de você estar satisfeito, ou então tá bem com o seu esforço que você fez, conseguir alguma coisa com o seu esforço, né? Não teria o mérito do esforço, no caso. Então, tudo é difícil. Mas vai ter uma hora que você, quando não fizer, vai sentir falta, né? Então, seu corpo já está acostumado, sua mente já está acostumada com aquilo, que é saudável, tá? Temos que procurar hábitos saudáveis. Então, vamos iniciar aqui. Que adjetivo, desculpem o barulho do cachorrinho aí, sabe que faz parte, né? Não é. Que adjetivo melhor definiria a nossa condição de espíritos perante o mundo? Virtuosos, trabalhadores, esclarecidos, caridosos? A qualidade comum que estimula os passos da grande maioria das criaturas que agasalham a convicção nos princípios espíritas é o arrependimento. Almas arrependidas, essa é a condição espiritual que fielmente nos define perante a vida. Então, a gente geralmente, quando comete algum erro, não é? Comete algum equívoco, alguma ignorância nossa, a gente, quando a consciência bate ali, nos arrependemos daquilo e geralmente continuamos só naquilo, continuamos só no arrependimento, na culpa. Aí a culpa ela nos prende e nos paralisa e a gente não consegue avançar. Para muitos, arrependimento seria apenas um estado emocional, todavia é também um estado mental consolidado, que funciona como uma âncora de segurança e um impulso para a caminhada evolutiva das almas, submissas aos grilhões da culpa, adquirida no mau uso da liberdade. Muita vez, para alcançar semelhante estágio, a criatura precisa padecer longamente até saturar-se do cansaço espiritual, passando a nutrir algum desejo de melhora e progresso em novas linhas de crescimento para Deus. Então, o arrependimento ele é necessário sim, tá? Mas até certo ponto. Quando ele prolonga por muito tempo, quando a culpa começa a tomar conta e você não consegue enxergar um recomeço, uma saída, a gente tem que ficar atento, porque a culpa, ela nos faz com que nosso orgulho aumente ainda mais, né? Faz com que a gente se sinta incapacitado, se sinta incapaz de fazer alguma coisa, ou de avançar, ou de pensar diferente, de fazer algo diferente. A gente não pensa, não enxerga isso. Então a culpa nos faz nos adoecer e mostrar que a gente não pode fazer nada, né? Não pode mudar nada. E nos adoece por dentro, tá? 3 são os traços que caracterizam. Então vamos falar de 3 pontos, né, que a gente pode fazer para poder
fazer esse dia a dia, né, esse recomeço, todos os dias fazendo um pouquinho desses 3 pontos, já ajuda muito. Ou então, amanhã, por exemplo, né, caso você esteja passando por isso, um ponto só já ajuda, no outro você tenta mais alguma coisa, no outro dia você tenta mais alguma coisa, e assim quando você vê, você já está bem melhor, né? E não importa o tempo, a gente sabe nem um tempo determinado. E cada pessoa é uma pessoa diferente, é uma mente diferente, é uma maturidade diferente, né? Aí vai falar dos 3 traços que caracterizam o arrependimento: desejo de melhora, sentimento de culpa e esforço de superação. Se tirarmos o esforço de superação dessa sequência, teremos o cruel episódio mental do remorso, ou seja, os arrependidos que nada fazem para se melhorar. As tendências mais marcantes dessas experiências interiores podem ser percebidas em algumas manifestações de dor psíquica corretiva, que se diferencia da dor psíquica expiatória. O arrependimento impulsiona, o remorso estagna, né? Esses 3 traços psicológicos e emocionais que determinam o ato de arrepender-se passam por metamorfoses infinitas, conforme a personalidade que o vivencia. Destaquemos alguns caminhos mais comuns dessa sua transmutação íntima para facilitar o entendimento de suas manifestações. Então, o primeiro ponto é o seguinte, né? Ele fala que existem 3 pontos para que a gente consiga enxergar alguma saída, algum primeiro passo. O desejo de melhora é você tá ali, errou, né? Cometeu um erro, um equívoco, falou uma coisa que não devia, fez uma coisa que não devia, pensou. Muitas vezes, às vezes a gente dá muita bola para os nossos pensamentos, muitas vezes nem são reais, mas alimentamos ali, ficamos culpados por ter pensando naquilo, em outras coisas. Você quer melhorar, você tem essa vontade de melhorar, né? A vontade. No estágio em que nos encontramos, está quase sempre sob o jugo da vaidade e pode expressar-se por mecanismos psicológicos variados. Desejar melhora é ter que reconhecer a própria penúria moral, assumi-la livremente em razão do idealismo nobre. É doloroso o encontro com as sombras interiores, mesmo mesmo quando queremos sinceramente nos ver libertos delas. Então, Joana de Ângeles fala muito dessa libertação, desse autoconhecimento, que não é algo, como é que se diz? É feliz, mas esse processo é doloroso, né? É um processo de muito sacrifício. É preciso ter coragem de admitir que a gente é uma pessoa egoísta, que a gente é uma pessoa vaidosa, que a gente precisa abraçar nossas sombras, abraçar o que a gente tem de errado para entender, para tentar melhorar. Isso é muito difícil, tem que ter muita coragem para isso e muita resiliência para isso. Então, para você aprender a fazer isso, é melhor sentir, para você entender o que está sentindo, procurar o que eu posso fazer a partir disso, né? Entender realmente, porque a gente não sabe, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da prova de escola, né, de faculdade, qualquer tipo de prova. Para você entender o assunto, para você fazer a prova, você tem que entender o assunto e estudar. É a mesma coisa, quando você começa a sentir alguma culpa, sentir um medo, sentir algo, você tem, por que eu estou me sentindo assim? Preste atenção como é que você se sente, né? E tente entender. Por que eu me sinto dessa forma ainda? O que acontece para eu ficar assim? Né? Então, vai tentando entender para, a partir daí, nas próximas situações que vierem, quase as mesmas, você já entender, já saber lidar. Porque o medo, de certa forma, ele nos protege. O problema é o excesso. Né? O arrependimento ele é importante em certo ponto. Depois dali, quando ultrapassa o limite, nos prejudica, junto com a culpa. Né? A culpa é como se fosse uma vez da consciência, olha. Há algo errado aí, né? É contra as leis divinas, é contra, né, a consciência avisa, olha, é preciso mudar, tem alguma coisa errada, né? É esse ponto aí, que é importante, que é o primeiro passo. E tem a vontade e desejo de melhora. Você se arrependeu, você está sentindo culpa e quer melhorar. Aí tem o sentimento de culpa, né, que vem depois. Tem camuflagens e nuances muito versáteis,
Deixemos claro que em nosso estágio de aperfeiçoamento podemos torná-lo como um fator de impulsão para a melhora. Se a criatura arrependida não sentisse culpa, não garantiria a continuidade de seu progresso e desistiria, optando pela loucura ou pela queda moral. Digamos que a culpa é uma energia intrusa, porém necessária na sustentação do desejo de melhora. Jamais tomemo-la, no entanto, como essencial, porque é um sentimento aprendido, um resultado de vivências anteriores e não uma virtude com a qual tenhamos sido criados. Suas manifestações podem ser percebidas na autopunição, no sentimento de desmerecimento e desvalor, nas fantasias de karma e dor, nas posturas de vítimas da vida, na inconformação, no azedume sistemático, nas crises de autopiedade ou ainda nos hábitos da lamúria e da queixa. É só estudar com atenção e perceberemos as relações entre esses processos de culpa e o orgulho que gerencia os mecanismos de defesa, como, por exemplo, a projeção, que se constitui de transferir para fora aquilo que não estamos suportando em nós mesmos, constatando nos outros o que não queremos ver em nossa intimidade. Então, muitas vezes, só a culpa nos paralisa, né, fazendo com que a gente se sinta incapaz de fazer alguma coisa, de enxergar uma luz, enxergar algo, né, como se fosse uma venda. E a gente acaba terceirizando nossas responsabilidades, né? A gente foge, na verdade, de tentar entender o que a gente sente, né? De nos enfrentar, né? O teu autoconhecimento, da gente se estudar, se entender para poder ir avançar. A gente foge disso. Então a gente continua ali paralisado, né? E depois, terceiro ponto, é o esforço. É a ação que promove o equilíbrio no processo de arrependimento. Não existe arrependimento real sem reparação. Querer melhorar, sentir-se culpado e nada fazer é muito doloroso. Eis aqui a importância dos serviços de amor ao próximo, que alivia e consola alguém, mas que também estabiliza os níveis energéticos de quem o realiza. É comum verificarmos companheiros de ideal doutrinário orando compungidamente e indagando o que falta para sentirem-se melhor e mais felizes, considerando que estão no esforço educativo e no trabalho do bem. Oram sofregamente e com certa dose de desespero, sem saber das razões de seus sentimentos de culpa, insatisfeitos com a sua realidade inferior, diante de tanta luz que possuem no cérebro como os conhecimentos espíritas. Todavia, assinalemos a quantas vivem esses instantes de angústia e solidão das experiências evolutivas que esse é o caminho dos arrependidos. A felicidade vem logo a seguir, quando se consegue superar as refregas sem desistir dos ideais. Sem exageros, digamos que esses estados doridos assemelham-se a uma loucura controlada, especialmente os corações dotados de sensibilidade mediúnica. Os padecem com larga intensidade de dor. Só existe uma solução, a oração, do alívio seguido de perseverança libertadora. Então aqui fala muito da sua aceitação, né? Aceitado como você está. Você errou, se arrependeu, está sentindo culpa, mas você quer mudar, você precisa sair do canto, você precisa sair, né, desse estado, né, de arrependimento, estado de menosprezo com você mesmo, quando passa do limite, né? E aqui fala muito muitas vezes a gente, quando vai fazer uma prece, quando não está muito bem, a gente pede para se livrar daquilo, não quer mais sentir aquilo, mas a gente precisa sentir para entender, a gente precisa aceitar a nossa atual situação para poder a gente melhorar, né? O lugar onde a gente está, a situação que a gente está passando é para nosso melhoramento, não é para nos prejudicar. Inicialmente a gente sente aquilo, uma situação chega à nossa porta, pensamos que aquilo ali é contra a gente, que a vida é injusta. Mas quando chega, muitas vezes a grande maioria dos acontecimentos é a gente que pede para passar, para melhorar. E na hora que chega a gente se revolta, a gente se culpa, a gente foge, né? E a gente precisa aceitar essa situação
E enxergar que a gente também tem luz, que a gente é capaz de sair dessa situação, de aprender com ela, de olhar o outro lado da moeda, não é? De saber que aquela situação que aparentemente é toda negativa, mas sempre tem um aprendizado por trás. Sempre tem algo por trás que você não está enxergando, mas no momento você vai enxergar. Mas você precisa desse esforço, dessa continuidade, né? Se chega pra gente é porque Deus sabe, confia na gente, né? A gente fala muito de confiança e muitos de nós não confiamos em Deus, mas Deus confia em nós. Tem até uma lição, uma frase que minha mãe falou essa semana, né? Então, o que está, o que você passa no momento, o que você tem em mãos, né? Deus te confiou, né? O que você tem em mãos, você tem capacidade de fazer. Então, Deus confia em você. Porque a gente não pode confiar em Deus também. Porque a gente não pode trabalhar essa confiança, né? Essa capacidade de responsabilidade, de fazer alguma coisa. Com que a gente está em mãos. O que a gente está passando no momento. Porque a gente não pode fazer também, né? Então, Deus confia na gente também. Então, é esse esforço que está falando, é continuidade, a disciplina, todo dia tá ali, mesmo caindo, mesmo pensando, mesmo vindo pensamentos de desânimo, né, de angústia, você troca ali, muda a sintonia e continua, porque vai acontecer isso, porque a sua mente estava muito acostumada ao sofrimento, né, à culpa, ao arrependimento. Mas quando você começa a se esforçar para mudar essa vibração constantemente, vai ter um momento em que esse arrependimento vai se desaparecer, se transformar em alegria, em gratidão, né? Em amadurecimento, você vai amadurecer. Mas isso precisa ter disciplina, ter esforço. E Davi chegou, Dani chegou, Martiele, obrigado pela companhia de vocês. A gente tá falando sobre arrependimento, tá? Traços do Arrependimento, capítulo 26, do livro Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour. E vamos já quase para o finalzinho, que eu falei de 3 pontos aqui do arrependimento, um norte, né? Geralmente o arrependimento ele nos paralisa a culpa. Então existe o desejo de melhora, quando você vê que tem que se arrepender ou está se culpando, mas você tem aquela vontade de mudar, que aquilo ali, aquele estado que você tá sofrendo tanto que você está cansado de sofrer, né? Não tem isso? A gente só muda por conta disso, a gente tá cansado de estar naquela situação, naquele estado mental e quer mudar. Tem a culpa que muitas vezes, quando a gente quer mudar, no dia a dia aparecem muitas dificuldades, acaba desistindo de tomar conta. Mas existe o esforço que ele fala, porque vão existir esses gatilhos do dia a dia, mas você precisa perseverar, porque é normal. Porque você está acostumado, a sua mente está acostumada ali ao pessimismo, à culpa, o falta de amor com você mesmo, né? Então, todo dia vai aparecer alguma coisa ali para você desistir, para lhe testar, mas você precisa continuar no caminho, né? Então, ele fala disso, no esforço, na continuidade, na disciplina, na confiança em Deus, né? Que eu falei agora, que é Deus que confia na gente para essas tarefas que a gente tem em mãos hoje, qualquer situação que a gente esteja passando. Então, para terminar aqui, para finalizar, tá? Eu vou terminar aqui e vou dar uns recados no final, né? Que eu voltei com um novo dia e novo horário, né? Às 9h30 até às 10 ou 10h15 no máximo. Eu tô fazendo um estudo aqui, continuando, na verdade. E o próximo livro vocês vão gostar muito. Eu não lembro se eu tinha divulgado antes, mas ele é de Emmanuel, tá? Um livro pequeno. São mensagens mais curtas, tá? E vai dar pra gente ler mais tranquilamente, tá? Pra gente estudar direitinho. E quem quiser falar alguma coisa, participar, podem comentar, que vem à sua mente e vai ajudar muito a gente, que a live não é só minha. A live é de vocês, da espiritualidade. Todo mundo aqui tá aprendendo, né? Então, para terminar aqui, ela fala o seguinte: temos o desejo da melhora, mas o orgulho afeta a imaginação, levando-nos a crer que já estamos redimidos com poucos esforços. Cria uma sensação de que já somos o que deveremos ser, gerando a autossuficiência espiritual, ou seja, hábitos milenares de presunção do conhecimento aliado à crença estéril, causando-nos agradável sensação de superioridade e uma falsa superioridade, né? A gente achar que para mudar, bem-vindos, quem chega, para a gente mudar é de hoje para amanhã. Então tem essa paciência, né? A gente quer mudar,
quero muito mudar, não tô cansada de viver desse jeito, de sentir essas coisas, de não saber lidar. Mas não é de hoje para amanhã que a gente vai saber lidar. É ao longo dos dias, do tempo ali, for necessário para isso. E cada pessoa é diferente da outra. Então vai ter gente que vai superar isso em meses, tem gente que vai passar a encarnação inteira fazendo isso, tem gente que vai passar anos ou um ano, depende muito da pessoa. Né? O Denise, bem-vinda. Então cada pessoa tem um tempinho. Então muitas vezes a gente acha que de hoje para amanhã vamos mudar alguma coisa, nos modificar 100%. Não. Vão vir outras oportunidades, outras encarnações para a gente recomeçar sempre. E a gente sempre lembrar de que a gente veio para melhorar e a gente voltar para casa melhor do que chegou, né? Cuidando do nosso corpo, né? Cuidando da nossa mente, né? Voltar bem melhor do que chegou, né? Não é questão de ser perfeito, é você se aperfeiçoar. Não importa em que estado de evolução você esteja, mas pelo menos você sai de um patamar para outro, nem que seja 1%, mas você avançou, não é? Ninguém é melhor e pior que ninguém por fazer isso, né? É aquela questão de você realmente perseverar, não parar. De você trabalhar pelo menos o egoísmo, já é muita coisa, bastante, né? Porque egoísmo a gente sabe que é uma chaga, que a vaidade é outra, que o orgulho é pior ainda, né? Que o ciúme, né? O apego, que mais? A vingança, o ódio, tantas outras coisas que nos faz mal e nos adoece. A gente só trabalhando um desses, conseguindo trabalhar, a gente já vai avançar bastante. Porque na outra vida a gente já vai trabalhar outra coisa. A gente já está maduro para isso. A gente já está maduro para... A gente já é mais paciente. Na outra, a gente vem trabalhar outras coisas. Então, é um avanço, sim. Né? Não se sinta diminuído porque você acha que não está fazendo o suficiente. Tá, sim. Todos os dias, cada um faz o que pode. Cada um oferece o que pode, né? Às vezes a pessoa erra, a outra pessoa acerta, mas ela está oferecendo o que ela pode ali. O que ela está entendendo, o que ela está passando, o que ela amadureceu ou não. Então, a gente não deve julgar, a gente não deve ali dar as mãos e tentar entender. De cada um oferece o que pode em todos os dias. Mesmo se ela errar, mesmo se ela falar alguma coisa, outra ali, outra aqui, a gente precisa ter paciência, né? Precisa ter paciência com a gente também, porque às vezes a gente fala umas coisinhas chatinhas, não age de um jeito legal. Então a gente deve também ter paciência com a gente, que a gente não tem. Então, para terminar aqui, fala o seguinte: em Lucas, capítulo 15, versículo 7, fala o seguinte: o sábio Nazareno enalteceu a conquista do arrependimento dessa forma. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ave a humildade, lembrai-vos disso, todos os que se encontram em luta sob o gante das dores psíquicas. Então aqui em Lucas fala muito desse arrependimento que Jesus falou, Nazareno, né? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, você que ter esse desejo de mudar, ter esse desejo, essa vontade interior ali, de verdade, verdadeira, de querer se reformar, de querer mudar, né? Do que uma pessoa tá ali que tá fingindo muitas vezes, né? Diz isso, diz aquilo, mas dentro dela tá fazendo tudo ao contrário, não tá sendo verdadeiro. Então você, sua vontade, né? Dentro de você, realmente eu quero mudar, eu tô cansado de sofrer, não quero mais viver dessa forma. Eu quero mudar de pensamento, mudar de vida, mudar de sintonia, de energia. Então, esse é o primeiro passo, né? O próximo é a continuidade, é você continuar fazendo isso todos os dias. Mesmo que um dia você erre o dia todinho, mas pelo menos você fez o que você pôde, né? Porque é normal, é o processo. Mas, contanto que você continue e não desista. E a gente sabe que a gente nunca tá só. E sempre tem amigos espirituais nos incentivando a continuar. A gente nunca tá só. Nossos guias espirituais sempre falam com a gente. Basta a gente estar sintonizado com eles, né? Tá ali orando, tá vigilante, tá orando o dia todo,
tá prestando atenção no que tá pensando, quais pensamentos chegam à nossa mente, o que sai da nossa boca também. Então, tudo isso é importante para que nossos amigos se comuniquem com a gente e assim a gente vai continuando a caminhada aí todo dia. Eles nos ajudam muito em momentos principalmente de desânimo, em que a gente acha que não vai dar certo, que tudo acabou, que não vai dar mais jeito. Ele sempre vem ao nosso encontro, ao nosso lado, dizer que para não desistir, para continuar andando, porque isso passa, porque isso é necessário você passar. Então sempre eles têm aquela vozinha, né? Que a gente acha que muitas vezes a gente está pensando, mas são eles que estão falando com a gente. Nos nossos guias espirituais, a equipe, né? Que existe mais de um. Então nunca estamos sós, né? Então vamos agradecer aí a assistência espiritual dessa noite, né? Do estudo de hoje, porque isso é um ponto crucial na nossa encarnação, porque ou a gente paralisa ou a gente continua, né? Qualquer coisa que acontecer na nossa vida, qualquer coisa que a gente fizer. Então isso é muito crucial, um dos pontos, né, importantes. Então, quando a gente se prende muito à culpa, ao desprezo, nós me autodesprezo, né? Falta de compaixão, a gente não cresce, a gente paralisa, a gente não continua a andar. A gente nem se ama, nem se conhece, nem consegue amar ninguém, né? Então a gente não consegue viver bem. Então por isso que a gente precisa prestar atenção no momento em que a gente comete um erro, né? O arrependimento, a consciência vem avisar alguma coisa está errada, né? Sentir culpa é normal, né? Quer dizer que sua consciência tá tentando se modificar, mas você ficar ali vários longos, muito tempo ali alimentando aquilo, se sentindo incapaz, aí é o problema. Aí tem que sair desse estado, né? E procurar orar, pedir ajuda espiritual, porque sempre tem, para daí a gente conseguir algum pensamento bom, alguma solução e continuar seguindo. E todo dia vai vir problemas, todo dia vai vir dificuldade, mas precisamos continuar. Porque se a gente se deixar levar por qualquer coisa no dia a dia, a gente não vai conseguir, né? Então temos que estar sempre atentos. E muitas vezes vai acontecer da gente cair, da gente desanimar, é normal. Mas temos que voltar ao estado ali de equilíbrio, né? No meio ali, ou não de mais ou de menos. Mas no meio ali. Tentarmos estar, pelo menos a maior parte do dia, bem, né? Em estado de oração. Então, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Ronaldo, bem-vindo. Quem foi mais? Áurea, bem-vinda. Deixa eu ver. Luiz, palavras de conforto e reflexão interior. A espiritualidade sempre manda, né? Não sei se a live aqui é para todo mundo aprender, principalmente eu sou a primeira a aprender, né? Talvez tenha alguma pessoa realmente que está precisando de escutar isso hoje, a gente não sabe, né? E a Denise falou: sem peso, sem culpa, sem medo de seguir sempre no caminho do bem, com amor e fé. Sim, isso aí é um processo bem longo, mas vai ter um momento em que a gente não vai sentir esse peso todo, né? Jesus falou que vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, né? Que ele sabe que a gente coloca um peso 3 vezes maior quando a gente passa por alguma dor. A gente sempre enxerga o lado negativo, a gente sempre enxerga a culpa, o menosprezo. A gente sempre enxerga essa parte mais pesada, então a gente sofre 3 vezes mais do que a gente sente, né? Que a dor é inevitável, a dor sempre chega. Mas a gente coloca 4, 5 pedras na mochila mais pesada e sofre mais ainda. A gente não consegue enxergar de imediato, né? Ainda não. A melhora. Mas depois de um tempo a gente vai entendendo por que tá passando. Então essa culpa, esse peso vai diminuindo, né? É a questão do jugo leve, né? Quando a gente tá passando por alguma dor, a gente vai sentir a dor, mas vai estar bem, porque sabe que Jesus está do lado da gente. Então a dor meio que a gente sente ainda, mas não sente aquele peso de que nada tem solução, de que nada vai mudar, né? A gente sabe que aquilo vai passar, mas que sempre tem alguma coisa boa por trás. Então esse a gente deve procurar seguir, fazer. E Luiz falou aqui: reforma íntima venho dia a dia atento a mudança para melhor. É sempre, todos os dias. A gente não pode desistir nunca, porque a gente tá aqui para aprender. Todo dia sempre tem alguma coisa para aprender, né? Em relação a tudo. Então não deve desistir, tá?
deve continuar todo dia, nem que seja 1%, nem que seja 0,5%, mas um pouquinho de cada dia, né? Ainda deve seguir. Mesmo a gente achando que é insuficiente, mas não é. Que a espiritualidade vê, né, o seu esforço, vê a sua vontade de mudar e te ajuda todo dia, mesmo a gente não prestando atenção, mas tem. Então, o estudo de hoje está finalizando e semana que vem vamos falar sobre responsabilidade. Que a espiritualidade vai falar aí. Opa, não pode cair não. Vai falar sobre responsabilidade, certo? Os responsáveis são felizes. O próximo capítulo. Então vamos fazer a nossa prece final. Obrigada aí pela companhia. Deixa eu ver quem está conosco. Martiele, Leonardo, Luiz, Aldenice, Áurea e André. Obrigado pela companhia. Vamos fazer a nossa prece final e agradecer a Jesus, né, por mais esse momento. Agradecer a ajuda e a assistência e proteção da espiritualidade, fazendo com que a gente sempre melhore, né? Que estejamos mais atentos à sua ajuda, à sua assistência, que estejamos mais atentos ao seu amor. Que Jesus, nosso querido irmão, Deus, nosso querido Pai, Maria, nossa querida Mãe, e todos aqueles que nos ajudam no dia a dia, nossos guias espirituais, permaneçam hoje sempre conosco em nossos lares, que a gente tenha uma noite boa, durma bem, que a gente leia, que a gente ore antes de dormir, que a espiritualidade nos leve a lugares de estudo e trabalho, algum lugar que seja necessário onde a gente estiver, para a gente aprender ou trabalhar ou ajudar alguém. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, e que Maria, nossa Mãe, nos proteja e nos ampare, e que Deus, nosso Pai, nos envolva com todo o seu amor por toda a eternidade. Que assim seja. Terminou. Então, obrigado pela companhia de vocês. Toda terça-feira estou aqui pelo Ser Espírita às 9h30, estudando esse livro, tá? Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour. E a próxima live, próxima terça, é capítulo 27, tá? Vai falar sobre responsabilidade, a nossa responsabilidade aqui na Terra. E nas sextas-feiras, eu vou estar no Taperinha de Jesus, tá? 9h30 às 7h eu vou transmitir a palestra ao vivo, tá? Às 7 da noite, nas sextas-feiras. Eu vou transmitir ao vivo, mas eu não vou deixar salvo, tá? Vou transmitir ao vivo para quem quiser entrar e escutar uma palavra de conforto, quem quiser escutar alguma coisa que conforte o coração, né, que possa ajudar de alguma forma. Fiquei verde, TV. E de 9h30 eu continuo as lives com o livro Vinha de Luz, que até tá ali. Vinha de Luz, voltando aos estudos, né, que eu tinha até parado, tá? Então 9h30, 7h, pelo Taperinha de Jesus, quem não segue, sigam. Que é o centro onde eu frequento, que é aqui perto de casa. Às 7 da noite eu vou transmitir a palestra, tá? Toda sexta-feira, às 7 da noite, vai ser transmitida essa palestra. E às 9h30 tem a live com o livro Vinha de Luz. Às 9h30 até às 10, mesmo horário daqui, certo? Então, obrigada aí, Simone. Obrigada pela companhia. Estou finalizando, tá? Vai ficar gravada a live. E por enquanto eu tô tentando colocar no YouTube, tá? Aos poucos. Tá organizando o canal do Taperinha, que também é bagunçadinho. Vou reorganizar de novo. Mas essas lives daqui do Instagram, eu sempre coloco lá, daqui do Ser Espírita, eu sempre coloco no YouTube. Então, quem puder também seguir, compartilhar por lá também, tá? Para quem não tem Instagram, né? Você pode compartilhar o YouTube, né? A live do YouTube. Então, obrigada aí. Até sexta-feira pelo Taperinha. E até terça por aqui. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Buenas noites.